Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito com muito carinho para você que quer estudar a Palavra de Deus, que quer conhecer mais a respeito de Jesus, que quer ter certeza e passar para outros os fundamentos da nossa fé. Cremos que Jesus é o Filho de Deus. Cremos que Jesus, ao tornar-se homem, tendo a natureza humana, continuava com a sua natureza divina. No programa de hoje, conversaremos sobre um tema muito especial, seguindo os textos, os versículos no Evangelho de João. Conversaremos sobre o julgamento de Jesus. Jesus perante Anás. É isto aí. Tenha sua Bíblia, tenha lápis, papel e deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós vimos que tudo o que aconteceu com Jesus, a sua prisão, o seu julgamento, primeiro pelos judeus, pelo Sinédrio, Jesus passou por Anás, depois Caifás, depois ele é levado a Pilatos, depois a Herodes, volta para Pilatos e então é entregue à guarda pretoriana, a guarda romana, para ser açoitado, justiçado, para ser crucificado. Todos os detalhes da crucificação, do julgamento de Jesus, são escritos com minúcias. Exatamente porque isto é a base da nossa fé, da fé cristã. Exatamente porque aqueles que não creem que Jesus morreu e deu a sua vida por nós, como por exemplo os islâmicos, não creem na crucificação de Jesus, nem na sua ressurreição. Então, a palavra de Deus nos mostra com detalhes que foi Jesus levado à cruz. E aqui vamos ver o julgamento do Senhor. Tome a sua Bíblia e abra em João capítulo 18, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, nós vemos que Jesus, quando ele instituiu a ceia, ou seja, comeu a Páscoa com os discípulos, instituiu o memorial da ceia, ali naquele cenáculo em Jerusalém, cantaram depois um hino. Claro que depois de Jesus ter lavado os pés aos discípulos, depois de Jesus ter trazido palavras tão maravilhosas e tão importantes a respeito da sua ida para o Pai, depois de Jesus ter feito a sua oração sacerdotal, no capítulo 17, depois de Jesus ter falado sobre o Espírito Santo, o Consolador, então eles cantam um hino, descem pelo Vale de Cedron e Jesus foi até ali subindo o Monte das Oliveiras ao Jardim do Getsemane, ou Getsemani. Um lugar, jardim para nós é flores, mas jardim aqui bíblico é um pomar, são árvores. E aquele jardim ali era de oliveiras, oliveiras plantadas, oliveiras nativas, oliveiras. E Getsemani significa o lugar da prensa, o lugar onde a azeitona vai ser espremida. E exatamente nesse lugar profético, Jesus foi preso. Eles o manietaram, eles o acorrentaram, eles o levaram como se fosse um rebelde, eles o levaram como um malfeitor, eles o levaram como alguém de alta periculosidade. Levaram para onde? Primeiramente para quem havia mandado prender Jesus,
Anás. Vamos ver quem é Anás. Nós podemos ver que o nome Anás significa humilde. Mas de humildade mesmo, este homem não tinha nada, absolutamente nada. Anás, ele tinha sido sumo sacerdote dos judeus, ele tinha sido elevado a ser sacerdote por Quirino, o governador da Síria, no ano 6 ou 7 da nossa era. Era muito importante esse cargo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era ele exercia uma posição de governo sobre toda a nação. Sim, Roma estava dominando, mas o sumo sacerdote era a voz principal, era aquele com quem Roma iria tratar os negócios da nação de Israel. E Anás tinha sido elevado pelo governo, ou por Quirino, que era governador da Síria. Então, o sumo sacerdote já não era colocado naquela posição vamos dizer assim, pelos métodos que Deus havia deixado para o seu povo. Não como havia sido de Arão e depois o filho de Arão e assim por diante. Mas era um cargo meramente político. Contudo, mais tarde, depois que ele foi deposto por Valério Gratus, o procurador da Judéia, que colocou em seu lugar primeiro Ismael, filho de Fabi, e logo depois Eleazar, filho de Anás. Depois de Eleazar, o ofício passou a Simão, de Simão em 18 da nossa era, a Caifás. No entanto, mesmo depois de ter sido deposto do ofício, Anás continuou a ter grande influência. Então, Anás, ele foi sumo sacerdote no ano 6, 7 da nossa era, depois outros da família foram colocados, e agora, nesta época, nesta ocasião, quando Jesus foi preso, o sumo sacerdote não era Anás, era o genro dele, Caifás. E o nome Caifás, vamos ver o que significa. Caifás significa tão gracioso. Gracioso é cheio da graça. Mas nós vamos ver que estes homens, tanto Anás como Caifás, eram apenas religiosos. Não eram pessoas que estavam ali realmente representando e trazendo a palavra de Deus e o ensino do Senhor para o povo. Estavam ali como um cargo meramente político. E isso aconteceu na história da humanidade. Desde os tempos remotos, sempre houve no coração do homem uma disputa e um gosto pelo poder. E muitas vezes, quando alguma pessoa estava numa situação de poder, ela mostrava a inveja, o orgulho, a vaidade, os seus defeitos de uma maneira tão tremenda, trazendo um prejuízo tão grande para a obra de Deus. No decorrer da história, a mesma coisa aconteceu. Anás, então, recebeu Jesus em primeira mão. Jesus foi aprisionado lá no Getsemane e veio com a escolta. Imagine, à noite, tochas acesas, e aqueles soldados com varapaus, cacetetes bem grandes, porretes, com espada, vieram trazendo Jesus manietado, empurrado, humilhado, escarnecido, até a casa de Anás. Anás, mesmo não sendo sumo sacerdote, continuava tendo influência, dando as ordens aos sacerdotes e até mesmo ao sumo sacerdote. E ali ele diz aqui que prenderam Jesus, o conduziram para lá e depois Caifás vai fazer o julgamento de Jesus. É importante nós vermos que quando Jesus começa o seu ministério e também ao final do seu ministério, Jesus traz palavras muito fortes para os religiosos da sua época.
Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão se preocupando com coisas que não têm tanto valor e vocês deixam de dar valor a coisas tão preciosas. Vocês se preocupam em coar o mosquito e vocês estão engasgando com o camelo. Vocês estão engolindo o camelo. O que Jesus quis dizer com isto? Ele estava falando, olha, você fica preocupado de tirar um cisco no olho do seu irmão e não vê uma trave, um caibro, um pedação de madeira tampando totalmente a sua visão. Aqueles religiosos, eles preocuparam, eles disseram que Jesus não poderia ser o Messias simplesmente porque Jesus curava no sábado. Jesus libertava no sábado. Então eles diziam, ele não pode vir de Deus, porque ele está violando o sábado. Mesmo Jesus explicando, olha, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Jesus explicou, mostrou como que Davi comeu o pão da proposição e não houve nada sobre Davi de castigo de Deus, porque ele estava com fome. Ele comeu de um pão que não lhe era lícito comer. O Senhor estava falando que as palavras, a lei, a palavra de Deus é espírito e é vida, e não picuinhas para serem peso para os homens. Pessoas religiosas se preocupam com aparência. Pessoas religiosas se preocupam com rituais. Elas não entendem o amor, a misericórdia, a verdade, a paz, a essência da palavra de Deus. Deus não abre mão de santidade, mas Deus ama as pessoas e o Senhor transforma os corações. Então, quando vemos Jesus sendo preso, indo primeiro para a casa de Anás, para ser examinado, para ser interrogado, nós vemos aqui a religiosidade que tomava conta dos líderes nesta época. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ser encontrados livres diante de Deus e cheios do Espírito Santo na vinda do Senhor. Amém? E por falar em cheios do Espírito, como está a sua vida? Você está bem? Você tem certeza da sua salvação? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração, te peço perdão pelos meus pecados. Livra-me, Senhor, de tudo que não Te agrada. Perdoa-me, lava-me completamente. Dá-me um coração puro em Tua presença e enche-me do Teu Espírito Santo, pois eu quero ser uma bênção em Tuas mãos. Eis-me aqui, Te dou a minha vida, meu coração, minha família, tudo que sou e tenho, coloco em Tuas mãos. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem estão precisando de uma bênção, de paz, de libertação, de salvação, de cura para enfermidades. Ó Senhor, seja o que precisarem, conceda-lhes nesta hora, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.